Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícia do Fogão. Falta pouco pro jogo Botafogo e Pachuca, a estreia do Fogão no Mundial de Clubes da FIFA. Então vamos ver aqui o dono da bola com o Neto, tem SBT Esportes Rio, tem ESPN com o Sport Center e muito mais para vocês. Então antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo, cada vídeo, cada post que a gente colocar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos muito conteúdo para voltar aqui para vocês hoje, antes do jogo, depois do jogo. Então não deixe de ativar o sininho para receber todos os avisos sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Dito isso, planos de membros, temos 4 planos de membros, tem de R$3, R$5, baratinho, pra você ajudar o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui todos os dias, fazer um serviço bom pra você com muita notícia do Fogão. Então, bora pro vídeo. Você tá aí no Catar, é isso? Thiago Lene, fica tranquilo. Fala, Neto. Fica tranquilo, fica sossegado. Você tá na frente do ônibus do Botafogo, você pode falar tudo que você quiser. E eu sei do delay. Se o delay é daqui até o Google já deu 15 segundos, aí é 15 minutos. Tudo bem, Neto? Boa tarde para todo mundo que tá aí no dono da bola. Você viu bem, ó, na frente do ônibus do Botafogo, posicionado aqui, ó, na frente do hotel do Botafogo, que tá vivendo uma maratona, viu, Neto? Mas acho que torcedor nenhum pode reclamar, né? Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, o sonho, por que não, de ser campeão mundial. O Botafogo chegou aqui no Catar, em Doha, na última madrugada, depois de uma viagem muito longa. Viajaram no avião do New England Patriots, time de futebol americano, com todo conforto. Vieram na viagem longa, fazendo tratamento, recuperação para essa maratona de jogos, que logo amanhã tem esse duelo Derby das Américas, como a FIFA está chamando, contra o Pachuca do México, que é o time campeão da CONCACAF. Agora há pouco o Botafogo fez o único treino, a única oportunidade de trabalho antes dessa partida aqui no estádio 974. Para quem acompanhou bem a Copa do Mundo há 2 anos aqui no Catar, é aquele estádio feito de containers, todo colorido, que falaram que ia ser desmontado, não foi nada desmontado. O estádio segue aqui e vai abrigar esse jogo do Botafogo amanhã. Quem vencer... Pois não, né? Desculpa, explica pra todo mundo, porque como tem esse Intercontinental, tem o Mundial em junho, as pessoas ainda não entenderam que é o Botafogo aí que vai jogar contra o Pachuca, Al-Ahly, e se ganhar, vai disputar com o Real Madrid. Explica pra todo mundo o que é esse agora aí e o que é o outro, para as pessoas saberem, que por sinal acho que a Rede Globo faz esse Intercontinental. A Globo faz aí o Intercontinental. Que, por sinal, parabéns à Band, que faz o Carioca. Vai fazer a Florida Cup. A Florida Cup, a Band vai fazer a Florida Cup. Um beijo pro Ricardo Vilar. Um beijo pra Patrícia Maldonado. Um beijo pra todo mundo aí da Florida Cup. Dia 12 de janeiro. Aqui também. Então tem muita coisa. Explica pra nós aí que, por sinal, você tava na viagem com a namorada, hein? Você arrebentou. Acompanhei você no Instagram. Fez fio ou não? Acabaram as férias, infelizmente. Filho daqui a pouco, deixa uns anos mais, né? Mas olha, para explicar melhor, com a criação desse Super Mundial de Clubes, que a gente teve o sorteio a semana passada, né? Super Mundial, que vai ser disputado a cada 4 anos, a FIFA mudou um pouco esse Mundial anual. Ela colocou o nome agora de Copa Intercontinental, mas é bem parecido com aquele Mundial que é disputado todo final do ano. A diferença é, o campeão da Europa, o campeão da Champions, no caso Real Madrid, agora entra direto na final. Foi promovido, não disputa mais a semifinal. E o campeão da Libertadores foi, entre aspas, rebaixado, porque antes entrava direto numa semifinal. Agora o campeão da Libertadores pega o campeão da CONCACAF, né, da América do Norte e Central. Se passar, pega o Al-Ahly do Egito, que é o campeão africano, que já ganhou do campeão asiático, que é o Al-Ain. Então o campeão da Libertadores precisa fazer 2 jogos para aí sim chegar na final contra o Real Madrid, que já está garantida essa final dia 18 de dezembro, aqui mesmo no Catar, no estádio Lusail, que sediou a Argentina campeã do mundo na última Copa. Então assim, mudou de nome, mudou um pouco o formato, mas é praticamente o mesmo Mundial de Clubes disputado todo ano, Neto. Ô Thiago, qual é a força do Botafogo que você está escutando aí no Catar? O ônibus do Botafogo, aquilo que o Joe Textor fez para os caras, levando com avião particular, o Botafogo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e tem o Flamengo. A sua hora vai chegar, Real Madrid, e não chegou. Qual a ideia que você tem aí? Luiz Henrique, Igor Jesus, Marlon Freitas, John, esse time do Botafogo, Arthur Jorge, qual que você pode contar pra gente? A força do Pachuca, a força do Al-Ahly, o que você fala pra gente? Do Real Madrid é outra história.
Olha, estão confiantes muito para esse jogo. A maior preocupação é o desgaste físico, né? O Botafogo jogou 6 jogos nos últimos 18 dias e vários jogos decisivos, né? Final de Libertadores, decisões no Brasileiro contra Palmeiras, contra Internacional, e essa viagem longa, então o desgaste preocupa. Dois desfalques certos já. O Vitinho, que nem viajou, lateral direito, está lesionado, e o Bastos, zagueiro angolano, que está há 2 semanas fazendo tratamento por causa de uma lesão muscular, mas o Arthur Jorge confirmou agora há pouco na entrevista coletiva que ele não joga a estreia amanhã. Então o Adrielson segue na zaga do lado do Barbosa e os outros principais jogadores estão todos garantidos. Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Almada, os principais nomes desses 2 títulos do Botafogo. O Arthur Jorge, na entrevista coletiva, falou agora: estamos cansados sim, mas nada maior do que a nossa ambição. Então a ambição é maior do que o cansaço. O Pachuca, Neto, apesar de ser o atual campeão da América do Norte e Central, vem numa fase muito ruim. Eles terminaram em 16º de 18 times no campeonato mexicano. Não passaram para a fase final e, ao contrário do Botafogo, que está numa maratona, o Pachuca não joga desde o início de novembro, há 1 mês. Então o Pachuca está focado e descansado nessa decisão. Mas time por time, Neto, eu acho que o Botafogo é muito superior tecnicamente. O craque do time mexicano, talvez o nome mais famoso, é o Salomón Rondón, atacante venezuelano, e com todo respeito, o Igor Jesus é muito mais jogador e muito mais jovem do que o atacante do time mexicano. Mas é fazedor de gols, o Rondon é um baita do centroavante. Ó, me tá aí os dias dos jogos, tudo bonitinho, e obrigado mais uma vez de você participar aqui. Tava com saudade de você, Thiago, sou seu fã, sua mãe professora maravilhosa, você um correspondente incrivelmente maravilhoso. Não tem hora pra você, não tendo hora pra você, você é o cara, irmão. Tava com saudade de vocês também, craque. Então, certamente estaremos juntos aqui todos esses dias. Eu tô aqui em Doha até o dia da grande final, dia 18, com Botafogo ou não. Espero que com Botafogo jogando com o Real Madrid. Dia 18 de dezembro, a final desse Mundial de Clubes, ou Copa Intercontinental, como preferirem. Mas antes, amanhã, a partir de 2 da tarde, no horário de Brasília, o Botafogo tem essa primeira missão contra o Pachuca. Se vencer no sábado, dia 14, pega o Al Ahly do Egito. São 3 jogos até o sonhado título mundial. Por que não? A gente sabe que é sempre muito difícil ganhar de um time europeu. Você sabe muito bem o último que ganhou, né, Neto? Quem foi o último que ganhou esse Mundial de Clubes? Corinthians. Aí, Thiago, que horas são aí agora para terminar? A gente está com 6 horas a mais no horário de Brasília. Então a gente está passando aqui já das 6 da tarde, início da noite. 8 da noite quase, já 8 da noite, 6 horas do fuso. Beijão pra você, Thiago. Amanhã você tá com a gente de novo aqui, tá bom? Olá, temos números para mostrar aqui, um comparativo do último semestre, né? De julho até aqui, o aproveitamento do Botafogo, 66%, 18 vitórias, 11 empates, 4 derrotas, 33 jogos. Vamos ver o Pachuca, 20 jogos, um número bem menor, e olha o número de vitórias no período, 3 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, um aproveitamento de 23% de julho para cá. Pois é realmente um aproveitamento muito ruim, a gente pensa no Botafogo que vem voando. Estou ao lado dos nossos comentaristas André Kfouri e Gustavo Zupac, esta noite no Sport Center. Fala, Kfouri, tudo bem? Olá, Marcela, boa Gustavo, noite. Felipe, boa noite a todos. Temos um Pachuca, então, que pode assustar esse Botafogo, ou essa sequência ela entra em campo logo mais? Tomara que essa sequência, e a gente vem falando sobre ela há algum tempo, né? Eu tenho falado sobre a bola de neve, de confiança, alegria, boas sensações, conquistas, né? Desde que o Botafogo veio a São Paulo ganhando do Palmeiras, ele só tem grandes apresentações, ótimos resultados e uma festa dupla para compartilhar com o seu torcedor, que torna essa temporada algo histórico, mas ela ainda não acabou, né? E o Botafogo tem uma grande oportunidade de dar mais um passo, de ficar ainda maior, de tornar sua marca ainda mais conhecida. Um torneio como esse tem muita relevância, independentemente das opiniões, das diferenças técnicas, e o Real Madrid, a gente aprendeu o quê? Não se deve, em nenhuma situação, achar que a final, a participação na final, né, que é o que todo mundo espera ver, são favas contadas, então o que vem antes nada mais são do que formalidades. Não é assim. O Pachuca, qualquer time que venha do México, está mais próximo da realidade do futebol no Brasil, seja qual for o time brasileiro representante como campeão da Libertadores,
do que qualquer adversário europeu que esteja na final. Sim. A distância é muito maior nesse segundo passo. E muito menor, às vezes mais equilibrado, às vezes menos, embora a gente já tenha na outra competição, no antigo Mundial de Clubes, visto times passando por situações desagradáveis, como o Palmeiras, mais recentemente, como o Flamengo, também recentemente. Então, o que eu penso? Não dá para achar que o passo anterior à final, que você tem que dar, é uma coisa simples, porque não é. Mas o que todo mundo quer ver, e eu acho que vai sempre ser assim, é o campeão da Libertadores versus o campeão da Liga dos Campeões. Do outro lado, a gente tem, ou pode ser, se por acaso o Botafogo passa, pode encontrar o Al-Ahly. Você temeria quem mais, o Al-Ahly ou o Pachuca? Zupa, boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, turma. Boa noite, eu fã de esportes. De maneira mais prática, eu imagino que o Al-Ahly ofereça mais resistência ao Botafogo do que o Pachuca. Embora o futebol mexicano seja um futebol evoluído, um futebol com investimento, com bons times, o Pachuca na última temporada não foi um deles. Ele ganhou a última Conca Champions, mas e por isso ele vai jogar inclusive o Mundial dos Estados Unidos no ano que vem, mas a temporada no México foi muito ruim. O time foi apenas o 16º colocado. O Guillermo Almada, o técnico, por pouco não foi demitido. O Campeonato Mexicano tem uma primeira fase de classificação, depois vão os melhores para o mata-mata. A gente vai ter a final, definida a final, Monterrey, que vai jogar o Mundial ano que vem, que é um belo time, contra o América do México, que é o atual campeão, que é o time do André Jardine, esse técnico do São Paulo, faz um brilhante trabalho lá no América, essa é a final. O Pachuca foi muito mal no campeonato. O Pachuca é um time que tem 50% de posse de bola, então ele alterna entre ser dominante e ficar um pouco mais atrás. O seu principal jogador é o Salomón Rondón, um venezuelano que há pouco estava no River, mas que jogou na Rússia, jogou na China, jogou no River Plate, jogou na Premier League, no Everton. É um jogador importante, mas é um jogador no estágio final da sua carreira. Sim. Tem o Idrissi, que é um ponta marroquino, jogou no Sevilla, no Ajax, no Feyenoord. Esse é bom jogador, tem que tomar cuidado, mas não é um time de muito talento. Então, assim, é claro que o futebol, ele é imprevisível em muitas das suas análises. Mas de maneira mais prática, olhando para o que é o Botafogo e para o que é o Pachuca, eu vejo uma boa vantagem, time por time, para o Botafogo. O Al-Ahly costuma ser um time muito competitivo e costuma oferecer resistência. É raro ele vencer, acho que não venceu os brasileiros nas vezes que enfrentou. Desde o Mundial do Inter de 2006, pegou o Inter, pegou o Corinthians em 2012, pegou o Palmeiras, pegou o Fluminense, né? Acho que no passado foi Fluminense e Al-Ahly também. E os brasileiros passaram, mas não costuma ser um jogo tão fácil, assim. É um time sempre muito competitivo. De uma forma ou de outra, o Botafogo é melhor que as duas equipes. Sim. O que o Botafogo vai ter que conviver? De um lado, ele vai ter que tentar entender o que vai prevalecer. Se de um lado, essa empolgação, esse grande momento, esse embalo desse time forte, muito forte que o Botafogo tem, ou se o cansaço físico e mental. Estava vendo nas redes sociais, no Twitter, um corte de uma tradução daquele moleque espetacular, o Gustavo Machado, o cara que Fantástico. Faz leituras labiais. E ele flagrou um diálogo do Igor Jesus com um atleta do São Paulo, que eu não me lembro quem foi, no domingo. E aí o atleta do São Paulo perguntou, e aí, quando é que vocês viajam? E aí o Igor falou, não, hoje mesmo, depois do jogo. A gente joga quarta-feira. Não dá nem tempo de comemorar, é muita pressão. Então há um cansaço. O Palmeiras chegou para enfrentar o Tigres no primeiro Mundial da Era Abel, exaurido, morto. O Palmeiras não conseguiu jogar. Viagem, aquela coisa toda. Então o Botafogo tem que colocar na balança e tentar fazer prevalecer esse embalo, esse grande momento, as grandes conquistas e o melhor time. O Botafogo é melhor, substancialmente melhor que o Pachuca, mas só isso não garante a vitória. Tem que colocar em campo amanhã. Tem um cansaço físico, tem um cansaço mental pelos desafios pré-eventos e, ao mesmo tempo, essa questão mental de você ganhar e não poder comemorar fica em alguma gaveta, né? Tem muita coisa nesse cenário do Botafogo. Quanto isso é um fator para esse jogo com o Pachuca que tá pensando só no jogo? É uma coisa nova, né? Evidente. E não sei se na caminhada da Libertadores, nessas fases mais agudas, quando o Botafogo tinha compromissos muito importantes, mas já conseguia se imaginar campeão, aí se classifica para a final. Tem o intervalo até a viagem para Buenos Aires para enfrentar o Atlético. Eu não sei se alguém está pensando no Mundial, na Copa Intercontinental, quem vai jogar, quem não vai. Isso é uma coisa que fica para depois, mas que você ganha com orgulho, né, o prestígio de estar ali. Então eu acho que as boas sensações, elas continuam.
até tem um pouco mais de tempo, só que tem uma viagem longa, tem todo o desgaste dos jogadores que vinham, né, se doando cada vez mais, porque o Botafogo precisou muito deles, tem uma final de Libertadores que talvez tenha cobrado o preço do ponto de vista físico, e isso continue, porque ninguém teve muito tempo assim para descansar e se recuperar. Mas é aquilo, a gente fala sempre dos problemas do calendário, da forma como ele pune os times que são mais vencedores, da forma como ele exige de quem quer ganhar. E, por outro lado, a gente ouve técnicos e jogadores dizendo que os times que querem ser grandes, eles precisam lidar com tudo isso, porque você não chega a jogar uma competição como essa com um excelente tempo de preparação, todo mundo na ponta dos cascos e, beleza, vamos lá, na melhor situação possível. Nunca é assim, infelizmente. Então, a minha impressão é que o Botafogo está orgulhoso, está se sentindo prestigiado, está com o peito cheio e com razão, e tem todas as condições, mesmo nessa temporada estendida, que é o privilégio dos vencedores, continuar jogando bem, continuar jogando seu futebol. Também acho que é melhor que o Pachuca, também acho que tem uma ótima chance de fazer um grande papel, mas não é fácil, as coisas não são simples. Vamos fazer o seguinte, já a gente tem uma entrevista exclusiva com... Pegando. Tem um desgaste físico que é preocupante. O Arthur fala muito sobre a mentalidade vencedora que está presente dentro do elenco, sobre a ambição superar esse desgaste. E essa mentalidade, né, ela foi crucial e decisiva para o Botafogo entrar na história, igualar feitos de Santos de Pelé em 62 e 63, Flamengo de 2019. O time está pronto, taticamente, tecnicamente é uma potência, o principal time em rendimento coletivo que eu estou falando aqui no futebol sul-americano, e foi campeão, né, deixando títulos de Libertadores pelo caminho na trajetória até a glória eterna, que nosso querido Paulo Calçade contou de perto lá no Monumental. E tem uma questão que eu acho importante. Tem um desgaste sim, mas analisando esse jogo contra o São Paulo, o Botafogo venceu descansando. Era nítido que não estava na intensidade que esse time pode entregar. Eu acho que com inteligência, sabendo que era um jogo mais acessível, sem se desesperar, o Botafogo venceu contra o adversário que não estava muito mais interessado no Campeonato Brasileiro e teve, né, o privilégio de pensar nesse calendário complicado, de pensar em um Mundial. Então acho que conseguiu descansar um pouco, né? Vai enfrentar um adversário que não vive um bom momento. A gente está falando do 16º colocado da Liga Mexicana. A gente está falando de um time que nos últimos 10 jogos só venceu 2. A seu favor tem um descanso um pouco maior e alguns jogadores experientes. A gente viu ali o Rondon, é um cara muito perigoso no jogo aéreo, fazendo pivô, jogador de seleção venezuelana, jogador que tem um currículo também em grandes ligas, né, europeias. Tem o Idrissi, que foi um jogador que passou pelo Sevilha, Calçade também conhece muito bem, que é um destaque desse sistema ofensivo, né, importante, o De Ossa sendo também no meu campo, mas eu acho o Botafogo bem superior. O fantasma esse primeiro jogo de Mundial é sempre encardido, é sempre um tormento, tem sempre uma tensão extra, né? Mas eu acho que esse time está preparado para tentar competir no mais alto nível possível, Glaucio. Eu acho que o Botafogo tem isso, né, Calçade? Um elenco muito melhor, né, um grupo muito melhor. E vem nesse bom momento, né? Embora haja esse cansaço físico. Jogando bem mais também, né? E jogando mais e com um mental tão pra cima, né? Com 2 títulos, enfim. Então, dá pra talvez equilibrar. Talvez o Arthur Jorge vá trabalhar dessa forma, né? O pessoal que vende automóvel, a gente, quando vai comprar um carro, você sempre quer a quilometragem mais baixa. Acha que está comprando o melhor carro possível. E quem vende diz o seguinte, que às vezes é melhor um carro com a quilometragem mais alta. Esse aí sustenta. Tá funcionando, tá tudo bem mais. E tal. O outro tá lá parado. O Pachuca tá parado faz tempo. Parado desde novembro. O semestre foi horroroso, o primeiro foi melhor. Esse daqui, nada aconteceu. Então é o seguinte, se você chegar... O primeiro jogo, ele sempre é mais difícil. É encardido. Por isso que ele é mais difícil. Na hora que você começa a embala, todos os brasileiros, você pega e olha e fala assim, nossa, todo mundo sofreu, e inclusive aqueles que ganharam o Mundial. Então a gente fala de algo porque é um peso muito grande para equipes brasileiras, né? Equipes brasileiras estão no ápice quando vão disputar um Mundial. A gente pode até discutir isso, mas não tem jeito. É o que a torcida espera. Então o jogador sente um pouco. Só que o Botafogo, ele tá... Aquilo que
que te dá esperança também te preocupa. Que é, onde é que está a esperança? Ele está num ritmo de competição que é sacanagem, ninguém tem. Nem o Real Madrid está assim, nesse ritmo. Porque ele ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, e para ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro, ele teve que se superar. Né? Imagina, a final da Libertadores foi um exemplo de superação. O Brasileirão, ele chegou em determinado momento com o Arthur Jorge tendo que conversar, calma, não tem nada perdido, tem um jogo contra o Palmeiras e ganhou fora de casa. Poxa, o Botafogo, então, ele fez tudo o que precisava, que podia fazer. Então, em termos de confiança, não existe incerteza no grupo do Botafogo. Pô, será que vai dar? Será que a gente consegue? Porque é diferente de um clube brasileiro que ganhava Libertadores no primeiro semestre e passava 6 meses pensando no seu primeiro resultado. Aí chegava meio que nem Pachuca. Sim, empurrando, né? Já estava no Mundial, o Brasileirão ia para o espaço. Não, ele está num ritmo de competição e o cansaço também. Aí o cansaço. Aquela lista de jogos ali é brincadeira. A lista de jogos do Botafogo e do Pachuca. Você fala, o que aconteceu? Eles jogam em mundos... Jogou 2 temporadas e o outro... 2 temporadas, o outro jogou uma. Praticamente isso aí. É praticamente isso. Mundos diferentes. Mas eu entendo que o Botafogo, superando este jogo mais complicado e chegando à final contra o Real Madrid, aí tem o Al-Ahly, o momento do Real Madrid não é esse momento grandão, vigoroso. O Real Madrid é um clube gigante. Pra mim tem jogo. Mas o que diz o campo? Que pode dar jogo. Olha, faz um tempo que o brasileiro não chega numa situação de você falar, nossa, essa equipe aqui é brilhante, que é o Botafogo, e você tem um clube que normalmente entra como favorito, mas que tem lá os seus problemas para resolver também, que é o Real Madrid. Então eu estou aqui numa baita expectativa, esperando que o Botafogo passe e aí faça uma final, encarando de igual para igual. Seria tão lindo pro futebol brasileiro uma vitória no Mundial, aí sim pra gente. Porque a gente fala, o Mundial não tem aquela importância que se dá a ele, mas, poxa, a gente tá falando de um grande embate, né, de uma grande equipe brasileira contra uma que ganha tudo. Então seria, imagina, você ter o título de campeão do mundo, de quem que você ganhou? Do Real Madrid, Desse Real Madrid, né? Aí... Real ainda tem jogo por La Liga no fim de semana também. Porque o Real Madrid tem problemas coletivos no momento, tá sofrendo para contusão, adaptar o Mbappé e tá esfacelado com contusão. Sim. Obviamente ele vai chegar como favorito porque é o Real Madrid, tem muita qualidade. E que tem um grande plantel também. E é um time que tá acostumado, né, a jogos dessa dimensão. Não sofre. E que quer vencer tudo. Isso é importante do Real Madrid. A partir do momento que bota o pé ali, ele vai para vencer, né? O Rodrigo já falou isso. Só muito rápido, né? Sobre superação e essa ambição que acaba deixando para trás o desgaste, a gente está falando de um time que às vezes tem uma notícia negativa que pode preocupar o torcedor, mas o Bastos não joga. Mas o Adrielson joga. E o time corresponde. Já mostrou isso na temporada. Mas perdeu um jogador com 40 segundos numa final de Libertadores. Praticamente não sofreu, foi superior ao adversário e venceu. Então, assim, é uma união dentro do grupo e do clube que eu acho que fortalece muito o Botafogo. Qual é a situação que o Botafogo não enfrentou esse ano? Todas. Passou por e não tudo. superou. E eu acho curioso, quando a gente fala em ambição, é no melhor sentido da palavra desse Botafogo. Em momento algum, mesmo na disputa dos títulos que conquistou e final e tal, achei que o Botafogo tinha um discurso de soberba, de forma alguma. Era um discurso de entendimento de processo, de trabalho e do que era possível fazer. E eu acho que é muito nessa linha que o Botafogo também chega para esse Intercontinental. Nossa, se você pegar todo o time do Botafogo, são histórias que o Botafogo ajudou a construir também. Sim. Você pega Marlon Freitas. Que ano Marlon Freitas? O que é o Botafogo na vida do Marlon Freitas? O que é o Botafogo na vida do John, do Barbosa, mesmo do Luiz Henrique, que foi para a Espanha, mas foi a seleção brasileira pelo Botafogo. Igor Jesus foi a seleção brasileira. Virou mais protagonista pelo Botafogo. Então, assim, o Botafogo ajudou esses jogadores. Não é que você pegou grandes nomes do futebol mundial e reuniu, mas caras que já passaram por todas as experiências. Não, são caras que estão vivendo essas experiências e podem mais e querem mais. Então, é uma construção de grupo que encaixou super bem. Vamos lá, vamos ver como é que o Botafogo se sai, assim, porque não deu tempo de comemorar nada, né, Glaucio? Não deu. A Libertadores segura. Brasileirão, calma. E ganhando amanhã, tem taça. Porque vai ser o confronto do campeão da CONCACAF, né? Com o campeão da Libertadores. Tem taça. Mas essa só tem mais. Vamos lá.
Segura, né? A gente já começa o programa de hoje mostrando imagens do treino. O Botafogo treinou hoje. Eu não sei como é que esses homens estão aguentando, Pedrosa. Porque olha só, uma maratona de 12 dias. Pegou o jogo do Palmeiras, que foi uma das finais do Botafogo. Depois, a final da Libertadores em outro país, na Argentina. Comemora, porque, poxa, é campeão, tem que comemorar. Foi pro Sul. Volta, foi pro Sul, joga contra o Internacional. Outra final, porque se perde ali. Perdia a liderança do campeonato, que o Palmeiras venceu o Cruzeiro na ocasião. E depois, de fato, enfim, a final, a 38ª rodada, dentro de casa, no estádio Newton Santos. E uma pequena comemoraçãozinha que acabou tendo ali antes deles embarcarem. No mesmo dia do jogo, embarcaram pra Doha. Chegaram só ontem à noite. Sim. São 18 horas de viagem e os homens estão aí correndo. Olha, Pedrosa, que loucura, hein? E além da questão física, Fernanda, eu acho que esses caras eles estão aproveitando os momentos que eles conquistaram, porque conquistar uma Libertadores e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano, a gente já falou aqui, apenas 2 equipes tinham conseguido isso, é algo histórico, maravilhoso. Mas isso também mostra a união do grupo, tá, Fernanda? Porque imagina a gente convive com as mesmas pessoas, vai passar a viajar e tá junto, e aí tem hora que a gente fala assim, cara, não aguento mais olhar pra tua cara. É verdade. E esse grupo, ele realmente é um grupo muito unido. Porque eles estão ali, mais do que eles ficam com a própria família, e eles mostram essa sinergia, eles mostram essa sintonia, e com certeza também visando ao objetivo que é conquistar o Campeonato Mundial. Inclusive começou uma discussão ontem completamente vazia de que vão tratar como Mundial ou vão tratar como Intercontinental. Se o Botafogo perder, vocês vão tratar como Mundial, né? Aí se ganhar, vão falar que é Intercontinental. É lógico que é Mundial. Aí, Pedrosa. É lógico que é Mundial. É lógico que se o Botafogo ganhar o Campeonato Mundial, que ele vai disputar agora, em dezembro, ele vai ser campeão mundial. Então, pelo amor de Deus, não vamos começar a criar polêmica vazia, tá? Até porque no ano que vem é Super Mundial. Exatamente. O ano que vem é a parte 1 Mundial. E são 4 em 4 anos. Exatamente. Esse ainda eu li na página hoje, acho que foi o Botifari. Botaram assim, vocês são tão engraçados nesse discurso que se a gente começar a chamar a bola de Cláudio, vocês vão começar a falar que ela não é mais redonda, né, o Vene Casagrande? São dos mesmos criadores que falaram que é tempo de Corinthians também. Ah, é? Criaram isso? Teve isso. Teve isso. Não, mas eu acho que são os mesmos criadores de... O Botafogo fez várias finais no Brasileiro, mas quando ganhava não era final. Né? Agora é uma final. Vamos ver se o Botafogo vai aguentar. São dos mesmos criadores que o Palmeiras perdeu. O Botafogo não ganhou. Foi o Palmeiras que perdeu o título. Entendi. São os mesmos criadores. Já entendi. Já teve isso também. Mas é um Mundial, tá bom? Vocês querendo, sim ou não, é um Mundial. E o Botafogo está lá, o Vene Casagrande, representando a América, né, do Sul e representando, obviamente, o Brasil, porque foi um brasileiro que levou. Seria, de qualquer forma, um brasileiro, né? Porque estamos, inclusive, figurando a final da Libertadores tem tempo. Você falou de união do grupo, né? Perfeito. Inclusive, tem uma boa notícia. Ah, é? Nesse avião, ninguém brigou pra ficar na janela, por exemplo. Por quê? Todo mundo unido. Não, e você viu... Ninguém tinha criança chorando. Todo mundo unido. E assim, era um voo fretado, obviamente. A gente até mostrou o avião ontem aqui. Eu vi que uns foram deitados, eles pegaram os bancos, que coisa. Não, ficavam revezando, eles são unidos, totalmente diferente que a gente viu aí outro dia com criança chorando. Agora, muita gente não sabe, mas foram só 26 atletas, porque é o que o Mundial permite né? inscrever. Vene Casagrande não foi todo o elenco do Botafogo, por exemplo. O Vitinho, por exemplo, lateral, ele não viajou por uma questão clínica, então tem de lateral o Marçal, o Alex Telles, o Cuiabano e o Matheus Ponte. Quer dizer, um lateral direito apenas. Fernandinha, a gente, falando sério agora, sobre esse Mundial, é um campeonato extremamente importante. Óbvio que é muito difícil um time sul-americano vencer, mas também não é impossível. A gente já viu isso acontecer anteriormente. Mas antes de falar da final, eu acho que a gente tem que debater o adversário, que é nessa quarta-feira, que é o Pachuca. Querendo ou não, é um adversário difícil. E para mim, o grande desafio... O Pachuca está sem jogar desde novembro. Exatamente o que eu ia falar. Para mim, um grande desafio do Botafogo nessa competição vai ser vencer essa parte física e também mental, porque esses jogadores estão enfrentando uma sequência de jogos extremamente importante. Então, óbvio que eles estão cansados e desgastados, mas isso me faz crer que o Pachuca é o favorito? Não, eu considero o Botafogo o favorito, pelo que ele vem jogando durante toda essa temporada, sobretudo nos últimos jogos.
Então, acho que o Botafogo tem totais condições de vencer, apesar dessa maratona de jogos e dessa viagem também. Mas é aquilo que eu falo, todo time gostaria de estar passando por isso. Verdade, não tem jeito. É óbvio que o calendário é horrível, é óbvio que a CBF deveria melhorar o produto, a qualidade, e é óbvio que ano que vem vai estar ainda pior, mas não tem jeito, todo mundo gostaria de estar passando o que esses jogadores estão passando. Então é uma maratona de jogos difícil, obviamente, mas eu acho que não é impossível o Botafogo chegar à grande decisão. E entre estar sem jogar desde novembro e estar jogando, é melhor estar jogando. Sim. Mesmo nessas condições físicas? Por causa de ritmo, né? Sem dúvida alguma. É muito melhor você estar jogando, é muito melhor você estar acostumado com decisões, estar acostumado a enfrentar grandes equipes, estar treinando com ritmo de jogo, mesmo cansado, do que você estar sem jogar. Um mês parado, desde novembro, né? Um mês parado muda muita coisa na dinâmica de um time. E sabe o que esse Botafogo mostra? Que você não é obrigado a ficar poupando o jogador a todo momento para ganhar as competições. Porque o Arthur Jorge, ele não é treinador de poupar. Muito pelo contrário. Mas tem um ponto, Vene, importante, que eu até falei isso aqui, a gente não teve tempo. Né? Lá no início pro meio da temporada, houve sim um rodízio. Eu acho até para ele encontrar a sua formação ideal, porque ele chegou, gente, no meio da esse rodízio eu acho que não foi pensando na parte física. Não foi. Foi mas pensando na parte técnica. Não, sim, claro. Eu acho que pode começar a ser uma estratégia para os demais clubes que brigam por várias coisas nos próximos anos. Porque mesmo você tendo o elenco, a gente está percebendo que não é o suficiente. Sim. Que chega no final da temporada, já tá todo mundo explodindo, já tá muito difícil. E a gente até vê, assim, cair um pouco a qualidade do jogo. E a gente não viu isso com o Botafogo. Muita gente fala dos jogos do Botafogo contra a Vitória, contra a Criciúma, contra times que ficaram mais retrancados, o Atlético Mineiro quando estava com 1 a menos lá no Campeonato Brasileiro, mas aí não foi uma questão física, não foi um rendimento físico, pelo contrário, muita intensidade. O Botafogo brigava até o último minuto do jogo. Era uma questão tática, uma falta talvez de repertório ali para furar aquele tipo de barreira, uma questão tática e não física. Quer dizer, o Botafogo, ele termina a temporada, se a gente pensar na brasileira, performando em altíssimo nível e de intensidade também, Pedrosa. Isso é muito interessante observar. O Botafogo, ele só mostrou sinais de cansaço nos 2 últimos jogos contra a Internacional e São Paulo. É verdade. Foram 2 jogos mas que o Botafogo venceu. Mas tem a maratona meio. Assim, e por conta da maratona. Mas eu acho que... E nem assim ele poupou. Foi com o mesmo time. Só que eu acho que eu vou citar um ponto aqui novamente, que o Botafogo foi o mais certeiro e o mais crucial na janela do meio do ano. Na segunda janela. Exatamente. Quando o time do Botafogo poderia começar a derrapar, a tropeçar, o John Textor falou assim, beleza, vocês não vão derrapar. A gente vai trazer aqui os jogadores pra gente poder chegar no final do ano com condições totais de disputar as 3 competições. Copa do Brasil, Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Aconteceu, aquele jogo lá polêmico contra o Bahia, e o Botafogo foi até o final. Por quê? Porque chegou o Vitinho, o Alex Telles. Olha só, vamos falar aqui. 2 laterais, correto? Sim. O trio, a dupla ofensiva, Thiago Almada e Igor Jesus também. O Luiz Henrique é um cara que chegou ali e teve assim... Começou a performar ali. Exato. O Igor também. Ele começou a crescer ali. O único jogador que chegou desde o início do ano e que jogou o tempo inteiro foi quem? O Savarino. O Savarino jogou o ano inteiro. E o Savarino jogou o ano inteiro como titular. Por isso que, na minha visão, apesar das grifes do Luiz Henrique, do Thiago Amado, do Igor Jesus, seleção brasileira e tudo mais, o cara que me enche os olhos é o Savarino no time do Botafogo. Ele é espetacular, cara. E não tá nas seleções do Brasileirão, hein? Que loucura isso, hein? Hein, Vene Casagrande? Eu achei errado, eu falei isso aqui ontem. Mas aí, esse ponto da segunda janela é importante da gente observar, porque Mas eu acho que na segunda janela, assim, no fim da segunda janela, o mais importante foi o Alex Telles. Com certeza. Se você parar e analisar a importância desse jogador, assim, em momentos importantes, na hora de chamar a responsabilidade, aquele pênalti na final da Libertadores, ele chama a responsabilidade. E o Cuiabano machucou, né? O Cuiabano machucou, exatamente. E ele vem por isso. Com outra característica, porque o Marçal não é ofensivo. Não. O Marçal é defensivo, inclusive, sabe jogar zagueiro, né? Mas é defensivo. O Alex Telles não, ele é tão bom que ele consegue equilibrar as 2 partes. Com certeza. É tudo. Eu sou fã do Alex Telles. Premiação do Brasileirão, na opinião deles. Os nossos craques, põe na tela. Gostei, é louro, né? Que chama-se dos louros da glória. Põe a seleção na tela agora pra mim, ferinha. No gol, ele, John. Cresce a tela, bem grande, aí. No gol, ele, John. Na lateral direita, Wesley do Malvadão, que fostes muito xingado durante a temporada. Terminou bem. Zaga, Bastos
e Alexander Barbosa. Certamente, se o Google fizer uma pesquisa, o nome mais falado nesse programa em 2024. Na lateral esquerda, Bernabei. Ele é argentino, né? Argentino Bernabei. Aí temos Marlon Freitas, cria do Paiva, lá de São Gonçalo, e Gerson, o Coringa. Na frente, no meio, né? Garro e Savarino, que pra mim a CBF errou não o colocando nessa seleção. E no ataque, Estevão do Palmeiras e o Pantera Negra do Fogão. Essa é a seleção do Bigode. Não, essa não é minha, não. Essa é de você, não é minha também, não. Essa é de quem, então? Não sei. Ah, desculpa, essa é da produção toda. Ah, tá. Incluindo os votos, Renatinho, Suelen, Fernandinha, Rei do Green. Foi perguntando pra todo mundo. A tia lá, Dona Helena. Entendi. É aquela do Escadão lá? Sei. Todo mundo. Esqueci também o nome dela. Tava lá ontem. Foi lá? Fui lá ontem. A sua seleção tão diferente dessa aí? A minha seleção tinha... o goleiro era diferente. Eu fui no João Ricardo, do Fortaleza. Meu lateral direito era diferente, era o William do Cruzeiro. E só. Eu colocaria Savarino e Almada. A única coisa que eu mudaria. Caramba. Então, na verdade, tu só tiraria o Garro e colocaria o Almada nessa aí. Não. O meu goleiro e o zagueiro pela direita é diferente. Goleiro é quem? O goleiro é Fábio. Bem entregue. Nosso Thiago Carvalho botou no Léo Jardim. Meu ataque era diferente. Será por quê? Minha formação era com 3 atacantes. Valeu, Luxemburgo. Pô, o cara mandou o negócio no 4-4-2. Aí vai ele e muda a formação pro 4-3-3. Por que as pessoas são assim na vida? Eu não consigo entender isso. Não dá pra fazer o que o negócio foi já programado, projetado. O time é meu. Não dá. Aí tem que inventar as coisas. Aí não, fazer botar meu dedo no time. Não sei o que, papapá. Aí atrapalha todo o projeto. O time é teu e o time é teu. E pergunta aí, qual o esquema que tá aí, Getúlio? 4-4-2. 4-4-2. O time é seu, o time é meu. Que time é meu, que time é teu? O time é meu, o time é teu. Então o problema. O time é teu. O time é teu, pô. Escolhe o que você quiser. Senhora. Qual foi o seu time, Fernandão? Já falou 10 vezes. 4-3-3, 4-5-2, 7-9-2, 7-1-2. Oi? Como é que é o do meio pra frente? Luiz Henrique, no ataque. O artilheiro do campeonato. Yuri Alberto? Tá jogando. Tá justo. Quer dizer, foi ele e o Alejandro, né? Os dois. Alejandro. Tá jogando, você não lembra a seleção dele. Enquanto isso... eu tenho que procurar, pô. Cadê a minha seleção aqui? Surpresa. Cadê? Não é do campeonato angolano, não, cara. Não é do campeonato russo, não. É do brasileiro, pô. Não, tem que achar, pô. Aqui achei, mandou a idade, achei. Fábio, Wesley, Vitão, Barbosa, Bernabei. Vitão foi no lugar do Marlon. O volante, o Gregory no lugar do Marlon. Até porque o Marlon joga no lugar do Gerson. Joga na posição do Gerson. Valeu, Luxemburgo. Gerson de segundo. Savarino, Luiz Henrique, Yuri Alberto e Estevão. Faz o seguinte, traz a prancheta e entrega pra ele. Valeu, Joel, papai Joel. Manda aqui que eu fiz curso de treinador. E agora, senhoras e senhores, a grande revelação do Campeonato Brasileiro, segundo a nossa produção. Pra você, quem acha que venceu o Flamengo? Já tá ali, ó. O escudinho ali, o escudo já diz tudo. Pô, cara. Ele fala assim pra mim, faz suspense, não diz quem é. Aí bota Chelsea e Palmeiras ali. Não, então eu sou um palhaço. Eu sou uma mula. Bota ali um cone, me dá um cone aí. Vou lá embaixo pegar um cone. Eu sou uma mula, porque ele fala assim, não fala quem é. Faz suspense pro Amêndola não adivinhar com o Fernando. Aí tu mete o símbolo do Palmeiras e do Chelsea, ó, cavalo. Ai, meu Deus. Tá bom. Quem é, Flávio Amêndola? Menino Estevão. Eu concordo. Fernandão, não tem como ser diferente. Diante desse suspense todo... Não, GVI, eu tava falando pro Flavinho que o Estevão, ele é tão consolidado, ele já está tão consolidado no futebol brasileiro e até na seleção, que eu pensei, acho que ele já tá jogando há mais de um ano. Já parece... É a primeira temporada dele? Primeira temporada no profissional dele. inteira. No profissional inteira. Muito bem. Estevão. Concorda? Muito. Concorda, esse Fernandão? moleque é fenômeno. É o Estevão. Surpresa, no Estevão já. E ó, ainda bem... Agora eu vou ficar na frente. Ainda bem que ele só vai pro Chelsea depois do Super Mundial, tá? Porque senão ia pegar o Flamengo também. Deus é mais. Bom! Bom, e agora o craque do campo... Tem símbolo? Não tem. Mas tem uma dica, vai. Essa é fácil. Essa ficou boa. O craque do Campeonato Brasileiro. Vai lá, Fernandão. Ele não reparou. Eu vi. O Pantera. Wakanda Forever. Bota na tela, ferinha. Ele aí, Luiz jogou muita bola. Meu Deus, como jogou bola o Luiz, hein? Ó.
Tô achando que vai pra prateleira, primeira prateleira europeia, tá? Então, não, mas não tem como. Se vender ele pra negócio de Girona, eu vou ficar chateado, com todo respeito. Palace não dá. Tô achando que vai ser uma coisa assim, bem impactante, tá? Eu tô achando isso. Mas tem que ser. Eu acho que tem que ser. Até pra ser coerente com como ele veio. Ele veio por 20 milhões de euros. É muito dinheiro. Cara, sabe o que é engraçado ou ilegal? Vai o cara, pô, e agora tem o Júnior Santos. Ali. O time do Botafogo é a máquina. A GV, eu acho que tem uma distânciazinha, GV. O artilheiro da Libertadores é o Júnior Santos, pô. Perfeito, mas acho que tem uma distância. Pra vender o Luiz Henrique... Mas não fica um gap gigante, fica um buracão? Cara, eu tava conversando com o Dorileu agora, mais cedo, e a gente tava falando, né, sobre as possibilidades de saída do Botafogo. Isso. E a gente conversando, ele falou, cara, eu acho que do quarteto ofensivo só fica o Savarino. Na opinião dele. Eu acho que vai também. Ele acha que Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus vão ser negociados. Eu também acho. E se isso acontecer, aí eu acho que tem o Júnior Santos ali pra você imediatamente ter um cara que vai te entregar, certamente. Mas vai ter que trazer gente. Vai ter que trazer gente. Vai ter gente. Bom, pessoal, fico por aqui. Falta pouco pro jogo, então tem que correr com os conteúdos aqui pra vocês. Falta pouquinho pro jogo, 2 horas da tarde. Cara, já. 3 horinhas vai começar o jogo. Então vamos correr pra gente postar mais vídeo com vocês e mais informação, mais post, mais notícias do Fogão. Já a gente volta com mais um vídeo. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Não esquece. E 4 planos de membros, planos de 3, de 5 reais, valores simbólicos, que ajudam muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço a vocês todos os dias. Dito isso, um abraço e até o próximo vídeo.